Olá, nesse tutorial a gente vai aprender a fazer um quiz de geografia sobre o mapa do Brasil no App Inventor. E é uma aplicação simples, a gente vai ter um mapinha do Brasil e a gente precisa acertar qual é o nome do estado onde a setinha está apontando. Nesse caso, a setinha está apontando para o estado de São Paulo. Então, se a gente vir aqui responder SP e clicar em checar resposta, ele vai falar para a gente que a gente acertou o estado e a setinha vai mudar de lugar, a localização aqui, né? Daí, se você acerta ali, adiciona uma pontuação. Se não, ele te manda uma mensagem de que você errou e fala que a resposta que você colocou está errada e para você tentar novamente. E daí, se você erra, a posição da setinha não muda de lugar. Tudo bem? Então vamos para a nossa aplicação. Vou criar um novo projeto aqui. Em Projects, Start New Project. Vou dar o nome de Quiz Gel. Ok. É um nome que já existe, então vou colocar Quiz Gel 2. Aí, o nome você pode escolher o que você quiser colocar. Então, de início a gente vai precisar de uma label para falar, para a gente entender qual é o estado do jogo, né? E para a gente receber instruções do jogo. Depois da label a gente vai precisar do text box para a gente dar as nossas entradas, né? Nossas respostas. A gente vai precisar também do botão para checar as respostas que a gente colocou. A gente coloca uma outra label aqui para indicar a pontuação, indicar que essa é a pontuação, né? E uma outra label para indicar a pontuação atual. Então essa primeira label a gente pode iniciar o estado dela como escreva o nome do estado, a sigla do estado em letras maiúsculas. Daí a gente muda o texto dessa sigla, né? Deixa o estado inicial dele assim. Você consegue fazer isso clicando aqui dentro, aqui no label 1 e vindo aqui em text. Para o nosso text box a gente não precisa fazer nada, né? Agora para o botão a gente precisa mudar o texto dele também. Vamos colocar checar resposta. Ok. Aí essa label 2 aqui a gente pode deixar o valor dela fixo também para pontuação. Legal. Daí essa label 3 aqui, ela vai falar pra gente qual é a pontuação atual do jogo, né? Agora para os nossos assets, que são as imagens, né, que a gente vai utilizar, a gente precisa criar um canvas aqui, né? Para tudo ficar um pouco mais dinâmico. A gente cria um canvas, arrasta para lá. Aqui nesse canvas a gente precisa ter o mapa do Brasil como fundo, então a gente precisa selecionar uma imagem. Pode ser qualquer imagem que você encontre na internet que tenha um tamanho legal para você usar ela depois. Se ela não tiver um tamanho legal, você pode ajustar aqui, né, no height e width, que são a altura e a largura da imagem. Você vai no seu canvas, vem aqui em background image, clica upload, escolhe o arquivo, aí você vai para um lugar que você sabe que o seu arquivo está armazenado. Nesse caso aqui eu coloquei em Mars, imagens. Meu mapa do Brasil é esse aqui. De cara a gente vai ver que ele está muito grande. Tá vendo? Daí o que a gente pode fazer? Como eu disse, né? A gente pode ajustar a altura e a largura da imagem aqui em Height e Width. A altura é Height. Vou mudar primeiro a largura. Vou colocar um tamanho em pixels definido de 320. E a altura eu vou setar para 270 pixels. É bom a gente fixar a quantidade aqui em pixels, porque se você usar porcentagem, pode ser que o posicionamento da sua imagem varie na tela do seu celular.
Então aqui a gente tem nosso mapa do Brasil bonitinho, né? Ah, o que a gente vai precisar agora é de setas. A gente vai usar o conceito de visibilidade do item. Então, para cada estado, a gente vai precisar de uma seta diferente. Nesse tutorial, eu não vou fazer para todos os estados, vou fazer só para o pessoal do Sudeste aqui, mas o procedimento para fazer para o mapa inteiro é o mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente escolhe uma Image Sprite, que é um sprite de imagem, né? Arrasta ele lá para cima do canvas. Aí, esse sprite aqui vai ser a setinha que vai apontar para o estado. E a gente precisa de uma imagem para ele também, né? Então, clicando aqui no Image Sprite, a gente vai lá na parte de imagem dele, que está aqui em Picture, e a gente vai ter que fazer o upload de uma outra imagem. Vou lá de novo, no mesmo lugar que eu fui, e o meu pin vai estar lá, que é a setinha, né, de localização. Daí eu escolho OK. Aí, do mesmo jeito que o nosso mapa, né, ele está um pouco grande, a gente tem que ajeitar. Eu vou colocar a altura e a largura em pixels também. Eu vou colocar 10 pixels, então vai ficar pequenininho, mas visível ainda. Colocando 10 pixels para a largura e 10 pixels para a altura. Daí ele fica aqui, ó. Tá pequenininho, mas ainda tá visível. Eu vou colocar esse aqui em cima de São Paulo e vou nomear essa sprite para SP, que a gente vai usar essas sprites aqui como variáveis no nosso backend. Então, o nome dessas variáveis são importantes. O nome desses objetos aqui são importantes. A gente poderia dar nome aos outros também, né? Mas como a gente não tem um significado muito forte para eles, a gente pode deixar eles assim. Eu vou preencher os outros aqui e já volto. Então aqui eu já adicionei, né, os outros sprites na parte sudeste e sul. E a gente já tem estados suficientes para brincar com eles, né? Uma coisa que eu não fiz enquanto eu estava adicionando, eu não setei a visibilidade inicial das nossas setinhas para não visível. Se você seta aqui como visível, ela fica visível desde o começo. Mas a gente quer que essas setas elas iniciem no estado não visível, para a gente conseguir controlar quais vão ficar visíveis em qual momento, né? Então a gente seta todas elas para não visível como estado inicial. E se a gente quiser ver os componentes que estão escondidos, né? Aqui na parte de desenvolvimento do front-end, a gente pode clicar aqui em Display Hidden Components in Viewer, que a gente consegue ver eles todos de novo. Mas eles estão no estado de não visíveis na aplicação. Esse aqui é tudo para o nosso front. Agora a gente vai para o back-end para fazer o nosso algoritmo. Então, agora vindo para a nossa parte de back-end, a gente de cara vai precisar de duas variáveis globais para acompanhar qual é o estado da lista de estados do Brasil, né? E qual é o estado de pontuação. Então a gente vem aqui em Variables, coloca Initialize Global, aqui a gente coloca pontuação, a gente inicializa a pontuação como zero, então a gente vem aqui em Math, pega o zerinho aqui, que é um inteiro, né? E inicializa essa variável como zero. Aqui a gente pode copiar e colar isso, né? E colocar estado atual. E aqui como as listas no App Inventor começam com index 1, a gente inicializa essa parte de estado atual como 1. Agora, para a gente acompanhar os estados, a gente precisa de duas listas. Uma lista com a string,
que indica qual é o nome do estado, né? Qual é a sigla do estado. E uma outra lista com os objetos de sprite das imagens que a gente tem lá, que são aqui, né? Essas imagens que a gente nomeou como São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E para fazer isso, a gente clica aqui em Lists. Primeiro a gente precisa fazer uma variável, né? Então a gente vem em variável, initialize global. A gente pode colocar o nome desse aqui como siglas, que são os estados, né? As siglas dos estados. Então a gente vem aqui agora em lista, agora sim a gente coloca make a list. Como a gente quer que essa seja uma lista de strings, de texto, então a gente vem aqui em text e pega esse aqui com o textinho em vazio, né? Aí aqui a gente precisa colocar todos os nossos estados que a gente tem ali, né? Então a gente coloca SP, depois a gente coloca Paraná. Daí aqui, como a gente tem dois itens, né, a gente precisa adicionar mais. A gente clica nessa engrenagemzinha e adiciona quantos itens a gente precisa ali. Então, SP, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, Espírito Santo. Daí a gente faz o mesmo procedimento aqui. Copia e cola ali, né, que a gente já tem um. Coloca Santa Catarina, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Coloquei uma a mais aqui. E se você coloca uma a mais, é só você vir aqui e tirar o item que você não quer usar. Pronto. Aí tá a nossa lista com as strings das siglas, né? Agora o que a gente precisa fazer é uma outra lista com os estados em si, que são os objetos de sprites ali, né? As imagens. Então a gente vai de novo aqui em Variables, Initialize Global, coloca o nome disso daqui de estados. Aí a gente vem aqui em Make a List, em Lists, né? Daí isso aqui vai ser uma lista de objetos. Como a gente quer colocar os objetos que são os sprites aqui, a gente pode pegar esse. A gente pode pegar aqui, né, o, a partezinha de quebra-cabeça que tem o objeto em si. Aí a gente vem aqui e encaixa ele ali. Aí isso vira uma lista de objetos. Como eu já tenho esse daqui, né, eu vou pegar ele e expandir. Aí aqui só uma ressalva que precisa essa lista de estados tem que estar na mesma ordem da sua lista de strings, que a gente consegue mapear número a número quando a gente está fazendo quando a gente está no looping principal do nosso jogo. Então a gente começou com São Paulo ali, aqui também tem que começar com São Paulo. O segundo é Paraná, aqui também tem que ser Paraná o segundo. Daí que a gente coloca mais itens, né? Daí aqui de novo, o terceiro é o quê? O terceiro é Santa Catarina, também tem que ser Santa Catarina aqui. E assim vai. A gente vai adicionando, né, nos quebra-cabeças. Nos quebra-cabeças. RS, Minas Gerais. Aí aqui Rio de Janeiro. Faltou um. Espírito Santo. Beleza. Daí o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que setar a condição inicial da nossa tela, né? O que a nossa tela precisa mostrar inicialmente. Então a gente vem aqui em Screen. Aí nós temos a opção aqui When Screen One Initialize, que é quando a tela inicializar, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa setar a nossa label de pontuação, que é
a label 3. A gente precisa setar o texto dela para o texto da pontuação, né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, label 3, escolhe o text, aí a gente seta o texto disso aqui para a nossa variável de pontuação. Então a gente pode vir aqui em Variables, pega o get, coloca aqui, e aqui dentro a gente escolhe pontuação. Pronto, isso seta o nosso texto inicial do label 3 na, no nosso screen, lá na nossa tela. Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa setar o primeiro estado que vai ser visível, né? Quando a gente inicializar o jogo. Nesse caso, a gente vai usar a variável de estado atual. E como o primeiro item da lista é São Paulo, então o primeiro estado que vai ficar visível é São Paulo. Como a gente está usando uma lista, a gente vai precisar pegar um item específico, né? Então a gente vem aqui em Lists, aí vai ter Select Item from List, só que não é esse aqui. A gente vai usar esse Select Item from List com index, só que a gente precisa da, da variável, né? Então a gente quer setar a visibilidade do que tiver na lista aqui, né? Em primeiro. Então a gente precisa usar um objeto genérico que a gente encontra aqui no AnyComponent. Nessa parte que se a gente expandir aqui, né? É um image sprite, então a gente precisa de um AnyImageSprite. Daí a gente vai em set, porque a gente precisa setar uma propriedade, né, do nosso sprite. Set image sprite, que a gente está procurando por visibilidade, né? Aí a gente pega o nosso componente aqui. A nossa lista vai ser a lista de estados. Então a gente vai lá a gente pega esse get que a gente já tem aqui, né? Coloca a nossa lista global de estados. E o index vai ser o global de estado atual. Que aí na lista de estados a gente está no nosso estado atual, que é o número 1, que é São Paulo. Aí a gente precisa setar esse sprite aqui para visível. E para fazer isso, a gente vem aqui em. O visível é uma variável booleana, né? Então ela é verdadeiro ou falso. Então a gente vem aqui em lógico. A gente tem verdadeiro e falso aqui, mas a gente poderia pegar qualquer um deles. E seta a visibilidade para true. Essa aqui você poderia setar para falso também, mas a gente quer que que o estado dela começa como true. Aí isso feito, a gente já tem o que a gente precisa inicialmente para nossa aplicação, para inicialização, né? Então aqui eu abri o Companion, né, que é o nossa abinha de teste para ver como que a aplicação ficou até esse ponto aqui que a gente está. E a gente já consegue ver que a parte de pontuação foi setada para zero. E a gente tem o nosso primeiro estado visível, só ele, o que é bom. E daí o que a gente precisa agora, né? A gente precisa de um fluxo que fica prestando atenção no botão. Para cada momento que esse botão é clicado, ele checa se a resposta que a gente escreveu aqui está certa ou não. Então, o que a gente faz? A gente vai no botão, né? Aqui nas nossas ferramentas aqui do back-end. E seleciona esse when button one click, né? Que aí ele fica prestando atenção se o botão ele foi clicado ou não. Aí o que a gente tem que checar? Se o botão é clicado, a gente precisa verificar se o valor que a gente tem na nossa caixa de texto é igual ao valor que a gente tem para nossa lista de siglas, né? Que aponta para o estado atual, que é o primeiro estado. Então precisa ser SP.
E o que a gente faz? A gente vem aqui no control, né? Escolhe o if, then else. O que a gente precisa checar? A gente precisa checar se o texto do botão é igual ao nosso estado. Então a gente pega lá o text box, pega qualquer um deles e depois a gente consegue escolher o text, né? Text box text. A gente precisa também de um comparativo aqui entre o text box e a string que está lá e a string que está indicando na nossa lista. Então a gente vem aqui em logic, a gente pode escolher esse de logic ou esse de math. Eu vou preferir esse daqui. A gente pode colocar aqui, né, text box. Daí a gente precisa comparar com a, a lista de siglas, né? Então a gente pode selecionar essa parte aqui, né? Que a gente também conseguiria selecionar aqui da parte de listas, né? Aí a gente está selecionando a lista e a partir de um index. A gente coloca aqui, só que a lista que a gente quer aqui no caso não é a global de estados. A gente quer a lista de siglas. Então a gente escolhe a lista de siglas com o índice do estado atual. Daí isso vai comparar o texto que a gente tem lá com o texto que a gente tem aqui na primeira variável. Se isso acontecer, quer dizer que a pessoa acertou o estado, né? Então a gente precisa adicionar um ponto na pontuação dela. Então a gente vem aqui em variáveis, né? Pega set2, aí a gente quer adicionar a pontuação global, né? Daí a gente quer adicionar 1 nessa pontuação que a gente tem. A gente vem aqui em math, a gente vai ter essa parte aqui de adição, né? Então a gente pode falar que a gente quer adicionar mais 1 na pontuação global. Então a gente vem aqui esse get, né? Pega a pontuação global e adiciona 1, que está aqui no math, que é um inteiro. A gente muda 0 para 1. Isso adiciona a pontuação. Daí em seguida a gente quer mudar como essa pontuação aparece na tela para o usuário, né? Aí depois de mudar a pontuação a gente seta a label 3 para a nova pontuação que a gente tem. Então a gente vem aqui e seta para a nova pontuação que a gente tem. Depois disso, a gente quer mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que ele acabou de acertar, né? Então a gente pode, que é a label 1 que faz isso, né? No caso, a gente pode setar a label 1 text. A gente escolhe a label 1 aqui. A gente pode colocar um texto dizendo o seguinte: parabéns. Resposta correta. Digite o próximo estado. Daí, se a gente quiser mudar a cor, né? A gente pode selecionar aqui a cor da legenda, né? A gente pode vir aqui e colocar um background color diferente. A gente pode colocar um background color verde, alguma coisa, né? Então a gente tem colors aqui nos nossos blocos aqui. Vou pegar esse verde chamativo aqui. Setou para verde, indicando que a pessoa acertou. Aí depois que a gente fez tudo isso, a gente precisa mudar o estado que está sendo mostrado, né? Só que também a gente tem que prestar atenção para não ir para uma parte da lista que não existe. Né? Se a gente continuar indo para o próximo estado, próximo estado, próximo estado, a gente vai chegar no fim da lista. A gente tem que prestar atenção para não passar à frente dessa lista, né? Então, se o nosso estado atual ele não for maior que o número de itens que a gente tem na lista, a gente adiciona 1 para ele pegar o próximo valor, né?
Se ele for maior ou igual o número de o número de itens que a gente tem nas nossas listas, então a gente reseta ele para o primeiro estado, para ele voltar no primeiro item da lista, né? Então a gente pega um if aqui no control, a gente pega um if aqui no control, compara o tamanho do estado atual com a nossa lista, né? Então a gente pega o comparador aqui de matemática, a gente quer saber se o tamanho da nossa lista, então a gente vem aqui em length, tem um item para pegar o length da lista, né? Length of list. E a gente tem que pegar a nossa lista de siglas ou estados, que elas têm o mesmo tamanho, né? Vamos fazer ao contrário, na verdade. Vamos verificar se a nosso estado atual ele é maior ou igual que a quantidade de itens que a gente tem. Se ele for maior ou igual, então a gente vem aqui no estado atual e seta o nosso estado atual, que é estado atual para 1, que é o estado inicial dele, né? Ele volta para o topo da lista. Caso esse não seja o caso, a gente pode setar ele para o valor dele mais 1, que foi o que a gente fez aqui em cima, né? A gente meio que copia essa partezinha aqui, pega o estado atual e seta ele para mais 1. Daí, depois disso, a gente tem que mudar a visibilidade do, do estado atual e também a visibilidade do estado que a gente estava mexendo anteriormente, né? Então, antes aqui, ó, antes da gente passar para o próximo estado, a gente tem que voltar a visibilidade do estado que a gente estava usando antes, né? Que a gente ainda tem, a gente ainda não atualizou o estado atual aqui. A gente tem que atualizar aquele valor para false, para ele voltar a ser invisível, e atualizar o próximo valor para true, que aqui você já setou um novo valor, né? Com essa matemática aqui, ó, ou com essa matemática aqui. Daí ele vai deixar invisível o que você acertou e mostrar visível o que você errou. Certo? Então a gente faz isso caso o usuário acerte a questão, né? Caso ele erre, a gente manda uma mensagem para ele, né? Dizendo vamos, na verdade, fazer um join para a gente conseguir usar textos. Aí aqui essa parte de texto aqui tem um join, né? Que você consegue juntar vários strings numa mesma, né? Aí aqui a gente pode usar o text dizendo que pena, você errou. Daí a gente coloca o valor da text box, né, que ele selecionou lá. Aí aqui a gente coloca uma string a mais para a gente conseguir. Não é espaço, né? Não é a resposta certa. Tente novamente.
Então aqui ele vai dizer, pô, você errou. Aí ele vai mostrar o valor que você colocou lá, que é o valor errado, e vai falar, ah, essa não é a resposta certa. Tente novamente. Aí aqui a gente pode setar o background color lá para vermelho, né? Para falar, para indicar que a pessoa errou, junto com a mensagem. Isso fecha a nossa lógica, então a gente já pode ir lá e testar o nosso algoritmo no Companion. Abrir o Companion aqui para a gente verificar o resultado final, né? Então a gente vê aqui que a pontuação inicial é zero, a gente tem que a setinha está apontando aqui para o estado de São Paulo. Se a gente colocar SP, ele fala que a resposta está certa, você ganha uma pontuação e o estado passa para o Paraná ali, né? Ele mudou. Daí se eu clicar PR, ele adiciona a pontuação e foi para Santa Catarina. Se eu digitar alguma coisa errada aqui agora, olha lá, ele vai mudar falando que PO não é a resposta certa. Tente novamente. Que pena, a pontuação não mudou e a visibilidade do estado também não mudou. Então, se a gente digitar Santa Catarina aqui, ele vai e te dá uma resposta certa. E era isso. Espero que vocês consigam aproveitar o vídeo. Muito obrigado.